Olá amigos, tudo bem? Bom, vamos continuar com os nossos resumos para a VER1, agora da disciplina Psicologia aplicada ao Direito, né? Vamos falar sobre alguns conceitos e exemplos da aplicabilidade desses conceitos para quem sabe possa ajudar a resolver as questões que possivelmente irão surgir daqui para frente. Conceito de psicologia. Psicologia é a ciência que estuda e investiga o comportamento humano. As influências da psicologia vêm dos autores Descartes, filósofo físico e matemático francês, que rompeu com o ritual monista, que é aquele rito do mente e corpo, e criou a concepção dualista, onde mente e corpo possuem estruturas distintas. O cartesiano se reflete na contemporaneidade quando analisamos as relações do homem com o seu meio, o indivíduo com a sociedade. Outro autor também que temos é o Augusto Comte, é o responsável pelo desenvolvimento do positivismo, é a verdade centrada no fato. Responsável pelo desenvolvimento do positivismo, e isso influenciou na construção dos conhecimentos científicos que careciam e carecem de comprovação. Outro autor que temos também é o John Locke. John Locke contribuiu para o desenvolvimento do empirismo. Ele defendeu a ideia de que o homem é uma tábua rasa e que os conhecimentos vão sendo gravados em sua mente a partir das experiências. Segundo ele, o processo que envolve aprender, saber e agir dependem das experiências. Esse é o pensamento de John Locke. Temos também William Wundt, que é um médico, filósofo e psicólogo alemão, considerado um dos fundadores da psicologia experimental. Ele fundou o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha em 1979. Ele concentrou suas pesquisas na percepção e nos processos mentais, incentivando assim a criação da fisiologia como o entendimento do homem como um ser organizado. Agora que já falamos dos autores, vamos falar de alguns conceitos, ok? Por exemplo, o estruturalismo. O estruturalismo se preocupava com os elementos da consciência. O funcionalismo se preocupava com a função da consciência. Vamos falar sobre algumas tipologias de conhecimentos. Vamos lá. Já vimos isso nos fundamentos das ciências sociais, mas não custa nada repetir. O senso comum, o conhecimento do senso comum. No senso comum, ele representa crenças, costumes e valores herdados historicamente. A psicologia científica é a área da ciência que se compromete com a investigação científica do comportamento humano, sistematizando-os. O objeto do estudo da psicologia é o homem em sua humanidade, é o comportamento, são os processos mentais. Psicologia e direito. Vamos aos primórdios. A psicologia tentava auxiliar o direito para verificar a fidedignidade dos testemunhos, ou seja, saber se a testemunha estava mentindo ou não, é a psicologia dos testemunhos. Ela agia também na área criminal, avaliando o criminoso para saber se o mesmo tinha algum transtorno mental que justificasse sua agressividade ou ato violento. Hoje, a psicologia ampliou-se no campo buscando humanizar o sistema de justiça.
Sua atuação junto ao direito acontece de forma interdisciplinar e horizontal. Uma de suas grandes atuações se dá na vara de família, por exemplo, na guarda de filhos, na alienação parental, na adoção, na violência doméstica, isso tudo administrando conflitos em geral. Vamos agora a algumas teorias da psicologia. Prestem atenção. Behaviorismo. O behaviorismo fala sobre o comportamento. Eles trabalham na relação entre o estímulo e resposta de condicionamento. É o reforço positivo mais o reforço negativo. Isso foi falado em sala de aula. É só lembrarem o trabalho em relação ao estímulo e resposta de condicionamento. O nome disso é o behaviorismo. Temos também o gestaltismo, de Gestalt, e fala sobre a percepção, o significado de sensação que captamos sobre algo, perceber o todo depois de captar as partes. Humanismo. Humanismo é o potencial humano. A própria pessoa consegue dar conta dos seus problemas e das suas questões. Ela mesma pode modificar as suas atitudes. Isso é humanismo. E temos também a psicanálise, que é o inconsciente, é o que foi criado por Freud ou por Freud. O emocional interfere na saúde do indivíduo. É um conjunto de energias psíquicas que pulsam dentro da gente. São os instintos. Retornando ao raciocínio, vamos falar agora um pouco mais rápido sobre as teorias da psicologia. Temos o behaviorismo, que fala sobre o comportamento, trabalhando na relação entre estímulo e resposta de condicionamento. É o reforço positivo, mas o reforço negativo. Tem o gestaltismo, de Gestalt, que fala sobre a percepção. É o significado da sensação que captamos sobre algo. É o perceber o todo depois de captar as partes. Temos o humanismo. O humanismo é o potencial humano. A própria pessoa consegue dar conta dos seus problemas e das suas questões. Ela mesma pode modificar suas atitudes. Temos a psicanálise. A psicanálise é o inconsciente, o emocional da saúde do indivíduo. O emocional que interfere na saúde do indivíduo é um conjunto de energias psíquicas que pulsam dentro da gente, o que nós chamamos de instintos. Temos também a formação do indivíduo. A formação do indivíduo vem através da hereditariedade e o meio ambiente, a carga genética, a influência socioambientais e as experiências. Temos o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano ele é caracterizado em 4 aspectos: o físico-motor, o intelectual, o social e o afetivo-emocional. Os estágios do desenvolvimento humano são assim. Estágio 1, de 0 a 1 ano, é a dependência. Estágio 2, de 1 a 2 anos, é a motora. Estágio 3, de 3 a 5 anos, é intelectual. E o estágio 4, de 6 a 11 anos, é a educação formal. De 12 a 18 é a adolescência e o estágio 6 é do jovem para o adulto. Lembremos que a personalidade é o conjunto biopsicossocial dinâmico. A personalidade é resultante da equação entre os fatos inatos e os adquiridos, que nos diferencia um dos outros. Retornando ao raciocínio, a personalidade é o conjunto psicossocial,
biopsicossocial dinâmico resultante da equação entre os fatos inatos e adquiridos que nos diferencia um dos outros.